Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa segunda disciplina dessa fase do nosso curso, que é a disciplina de custos logísticos, tá bom? Vocês podem ver aí na nossa apostila. Nós vamos começar com o nosso primeiro tópico hoje, tá? Que é contabilidade de custos aplicados à logística. Começamos aqui na nossa página 4 da disciplina de custos logísticos, tá bom? Antes da gente começar nosso assunto, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica da nossa disciplina. Como alguns de vocês já sabem, nós temos trabalhos e prova, tá bom? A prova vale 6, cada trabalho vale 1 ponto. Então, cada aula, são 4 aulas, cada aula vai ter um trabalhinho valendo 1 ponto. Hoje, dia 6 de abril, é a nossa primeira aula. Nós vamos ter aula até o dia 27 de abril e nós teremos a nossa prova no dia 4 de maio, tá? Vai ser a nossa prova e encerramento da disciplina, tá bom? Vamos começar, então, aqui com o nosso primeiro assunto, que seria contabilidade de custos. Vocês estão vendo máquinas de costura aqui atrás, porque eu estou na sala de costura, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Contabilidade de custos aplicada à logística. Os custos logísticos. O que são esses custos? São todos os gastos que são relacionados aí ao processo logístico. Como alguns de vocês já trabalham na área, estão acostumados a esse tipo de custo, né? Quais seriam eles? Os custos de estocagem, manutenção de inventário, embalagem também é custo, movimentação de material, a carga tributária, o transporte, planejamento operacional e entre outros custos, tá bom? A importância desse custo é tamanha que as empresas elas não levam a sério que não levem a sério esse tipo de custo logístico, elas vão ter prejuízos que são irreversíveis, né? Porque toda empresa ela tem que levar em conta quais são os tipos de custo que estão imputados aí dentro do seu processo e fazer com que esses custos eles sejam reduzidos ao máximo, né? Reduzidos ao máximo. Então, vamos lá. A contabilidade de custos que é aplicada à logística, ela vai estar classificada numa ordem, né? Para a gente entender melhor o gerenciamento dessa cadeia de suprimentos. Então, vamos ver qual é essa ordem aqui. A primeira seria quanto ao relacionamento com o objeto. O que é esse objeto, né? Esse objeto seria o fornecedor, seria o cliente, o produto, a região ou o canal de distribuição dos nossos produtos. E esses custos logísticos, eles são classificados em diretos ou indiretos. Direto é aquele que é diretamente apropriado ao tipo de objeto, né? Seria, no caso, é aquele custo que é de fácil identificação e que a gente mensura na hora que ocorreu. A gente consegue medir na hora daquele custo. Por exemplo, custo de transporte, custo de distribuição, que a gente pode ver que é na hora, né? A gente sabe o custo que é em função daqueles produtos que vão ser faturados e vão ser entregues aos nossos clientes. Já os custos indiretos são aqueles que a gente não pode apropriar diretamente a cada tipo de objeto, então na hora da ocorrência. Eles não estão diretamente relacionados ao nosso objeto, então por isso são mais difíceis da gente conseguir imputar esse custo no nosso produto. Por exemplo, o custo da tecnologia de informação que a gente gastou para poder fazer aquele nosso processo logístico, por exemplo, manutenção, limpeza, utilização de alguma matéria-prima que é bem geral, por exemplo. Então, são custos indiretos e a gente não consegue mensurar de cara e vai ser mais difícil a gente colocar esse custo no nosso produto, mais difícil do que no custo direto, que a gente já sabe quanto custou exatamente, quanto a gente vai colocar ali para o cliente, e tem custo indireto que a gente nem pode repassar para o cliente, né? Aqui, por exemplo, os custos de transporte a gente pode alocar diretamente para o cliente, mas o custo de armazenagem, eles são indiretos e a gente não vai alocar diretamente para o cliente o custo que a gente teve com a armazenagem daquele produto, a não ser que a gente tenha um sistema de armazenagem específico para cada cliente, e a gente vai identificar ali
que aqueles produtos vão ser faturados só para aquele cliente. Aí a gente pode imputar esse custo de armazenagem. Caso contrário, seja um armazém geral, a gente não vai poder imputar esse custo indireto para o nosso cliente, beleza? A gente também pode classificar de acordo com o comportamento diante do volume de atividade, né? Por exemplo, o volume vai ser um fator predominante no caso da logística, porque a gente vai trabalhar diretamente com a quantidade de volume produzido, que vai ser produzido, que vai ser movimentado, que vai ser transportado, vendido, distribuído. Então, essa questão de volume é muito importante para a logística. E a gente vai separar esses custos em fixos e variáveis. Mais uma vez, mesmo quem não trabalha diretamente com logística, já viu essa questão de custo fixo e variável, porque é uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, o custo fixo são aqueles custos estruturais que vão ocorrer todo o período, não vão se alterar, mesmo que tenha variação da nossa atividade. Por exemplo, na logística a gente tem custo com armazenagem. Se for na armazenagem própria, aí vai ser um custo fixo. Todo mês a gente vai ter que pagar aquele custo fixo de água, conta de água, conta de luz. Isso vai ser uma conta que a gente tem que pagar. Vai variar o valor, mas a gente vai ter que pagar todo mês. Aluguel é fixo, a gente tem que pagar todo mês. É certeza que a gente vai ter aquele custo. Tranquilo? Já os custos variáveis, eles vão variar em função do volume da atividade. É muito importante que a gente conheça esses custos variáveis, eles vão nos auxiliar em curto prazo. Por exemplo, a gente ajustar o nosso mix de produtos. É muito importante que a gente tenha noção dos nossos custos variáveis. Por exemplo, a gente tem aqui o gráfico, que a gente tem o gráfico de valores, a gente vê que os custos fixos, eles se mantêm estáveis. Já os custos variáveis, eles tendem a aumentar. Enquanto a gente aumenta o nosso volume. Aumentando o nosso volume, a gente tende a aumentar os nossos custos variáveis, tá bom? A gente também pode classificar os custos quanto ao relacionamento com o processo de gestão. Não vou entrar em detalhes nessa parte, porque vocês vão ver que no final do vídeo eu vou passar um trabalhinho em relação a esses custos. Então, vocês vão estudar mais em relação a cada um deles e exemplificar cada um deles, tá? Então, vamos ver quais são eles. Quando a gente está se preocupando com logística, a gente sabe que a gente vai ter que tomar decisões. E essas decisões estão em níveis. Eles são os níveis estratégico, tático ou operacional. Quem já pegou fundamentos logísticos, viu a pirâmide, que a gente tem no topo lá o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional e a implementação, né, que é a base da nossa pirâmide. Então, a gente vai ter vários conceitos de custos e a gente vai ver cada um deles agora. A gente tem o primeiro, que são os custos controláveis e não controláveis, como o próprio nome diz. E ele vai fazer parte de todos os processos. Se a gente falar contabilmente, o custo controlável é aquele que vai ser influenciado pela nossa decisão. E a gente vai identificar e rastrear aquele custo em todos os processos. Já os não controláveis, como o próprio nome diz, a gente não consegue controlar. Não foi fruto da nossa decisão, tá? O custo de oportunidade é um conceito aí muito importante para a logística, principalmente quando a gente vai falar de investimento e de ativo. Ele é um custo de capital e ele não vai ser registrado nos livros. A gente não vai dizer que a gente teve um custo de oportunidade X. Mas não vai ter desembolso de caixa. Ele vai ter uma natureza econômica, a gente vai colocar ele nos nossos relatórios. Mas a gente não vai colocar nos nossos livros, que não são mais livros, né? Nas nossas planilhas contábeis, tá? Não vamos colocar. O custo de oportunidade, como vocês vão descobrir no nosso trabalho, né? A gente sempre vai ter duas decisões. Isso é tudo na nossa vida. Quando a gente opta por uma, a gente está deixando outra de lado. Então, o custo de oportunidade vai dizer exatamente isso, que a gente vai ganhar e perder tomando uma determinada decisão, beleza? O custo relevante é aqueles custos futuros, né? Que eles vão diferir, vão se diferenciar entre diversas alternativas. Para ser relevante, ele não deve ser apenas um custo futuro, ele precisa ser diferente, né? Se diferenciar de uma alternativa para outra. Os custos irrecuperáveis são aqueles custos que ocorreram no passado e que não vão ser relevantes para a decisão no presente, pois ele não vai alterar as nossas decisões. Por exemplo, a depreciação
de um ativo já existente. A gente sabe que a partir do momento que a gente compra um ativo, ele vai se depreciar ao longo dos anos. Ou a partir do momento que sai da fábrica. Um exemplo é um carro. Se a gente compra um carro hoje, 0 quilômetro, a gente sai da fábrica, ele já depreciou. A gente não vai poder vender ele pelo mesmo preço que a gente comprou. Tá? Vamos ver. Ele não é considerado custo relevante porque a depreciação não vai mais afetar meu fluxo de caixa. Mas o custo de capital que a gente tem sobre esse ativo, aí sim ele deve ser considerado, tá? O fluxo de capital, aquele custo de capital vai ser considerado como custo irrecuperável, mas a depreciação não, beleza? O custo incremental, marginal ou diferencial, esse tipo de custo é muito importante na nossa análise de custo logístico. Ele é considerado geralmente o custo extra, né? Uma unidade adicional. A gente vai ter que analisar sempre o aumento ou a diminuição que a gente vai ter nas nossas receitas e nos nossos custos a cada decisão logística que a gente tomar. Então, a gente sabe que os custos vão se modificar de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa decisão. Os custos ocultos são aqueles custos que não são visíveis aos gestores, mas que vão afetar diretamente o resultado econômico da empresa. Isso vai acontecer em condições anormais de operação. Isso vai estar associado ao conceito de perdas, por exemplo, falhas e desperdícios dentro do nosso processo logístico. O custo padrão, ele é considerado um custo elaborado e vai contemplar aspectos físicos e monetários em que são considerados, dentro da normalidade, os materiais, a nossa mão de obra e outros custos que vão ser aplicados ao produto ou serviço. O custo meta é aquele que, a partir do preço de mercado do produto ou serviço, a gente vai definir qual vai ser a nossa margem de lucro. A diferença do preço e a margem de lucro vai ser o nosso custo meta. Vamos imaginar que a gente tem um produto que o preço de mercado dele é R$200. E a gente tem que ter uma margem de lucro, por exemplo, de R$40. Então, a diferença aí do custo do preço de mercado para a margem de lucro, esses 160 aí, seria nosso custo meta ou nosso alvo, tá? O custo no ciclo, a gente sempre quer o menor, né? O custo no ciclo de vida, em função de os produtos estarem com o ciclo de vida cada vez mais curto, né? É o tempo que a gente tem para gerar competitividade. Vai ser um elemento de diferenciação. E a tendência é que o nosso ciclo de vida do produto seja bem mais comprimido e diminua cada vez mais. E a gente tem o custo Kaizen, que é aquele que está relacionado à melhoria contínua. Kaizen é uma palavra japonesa e a gente utiliza nos conceitos aí de produção enxuta exatamente para a melhoria contínua dos nossos processos, tá? A gente reduz os custos em todas as fases do ciclo de vida do produto. O custo Kaizen ele é bem similar ao custo meta, só que a gente quer diminuir o custo em todas as fases do produto. E lá no custo meta, a gente só está focando no desenvolvimento do produto, tá? E aqui a gente tem o nosso planejamento, que é estratégico, tático e operacional, e o que a gente tem que fazer aí para cada um. Ó, lá no planejamento estratégico, que a gente sabe que é o nível que a gente vai tomar decisões pela alta cúpula da empresa, a gente tem que fazer um mapeamento ambiental, tem que avaliar as forças e fraquezas da empresa, para a gente tomar aí decisões estratégicas. Então, a gente tem aí um nível de incerteza e imprevisibilidade na tomada das nossas decisões. No nível intermediário, a gente tem o planejamento tático, que a gente vai ter que traduzir e interpretar as decisões estratégicas e fazer planos assim mais detalhados no nível departamental. Então, a gente vai ter que fazer aí uma articulação interna. No planejamento operacional, a gente vai ter desdobramento dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa. Então, lá no planejamento operacional, a gente vai ter uma certeza e uma regularidade, porque a incerteza já foi lá no nível estratégico. Quando chegar no nível operacional, as tarefas vão ser passadas e vão ser feitas com certeza e regularidade, beleza? O custo logístico total vai ser aquele custo que vai sustentar todas as análises de custos que a gente já viu anteriormente, né? Vai ajudar na nossa tomada de decisão. Pela ótica da logística integrada, os custos eles não vão ser vistos de forma isolada, tá? Como se eles fossem elementos... eles não podem ser vistos de forma isolada, como se fossem elementos independentes. Então, a gente tem que ver que tem uma relação direta em cada categoria de custo. Cada categoria uma vai se relacionar com a outra.
Então, todos esses custos do processo, eles têm que ser identificados, a gente tem que mensurar cada um deles para a gente analisar o nosso custo logístico total, tá? Na hora de a gente buscar uma solução para determinado problema, né, o profissional de logística, ele vai ter que lidar com um conjunto de elementos que vão ser interdependentes e cada um vai compensar o outro. Então, cada alternativa que a gente estuda vai ter um diferente custo total. Aí a gente tem o conceito de trade-off, que a gente vai ver agora. Mas antes a gente vai falar um pouquinho da nossa fórmula logística, de como é que a gente vai analisar esse custo total, ó. O gerenciamento logístico ele é útil para a gente identificar os problemas surgidos em diferentes níveis operacionais. Os processos básicos da logística eles vão se apresentar de forma agrupada as atividades que vão ser necessárias para a gente alcançar o nosso objetivo maior, que é fornecer, que é o objetivo maior da logística. Fornecer o produto adequado no momento desejado e no tempo certo, que também é conceito de quê? Just in time, que a gente viu também, que é uma das bases da produção enxuta, que just in time, em inglês, quer dizer no tempo certo, né? Então, a gente vai fornecer o produto certo no tempo certo para aquele cliente. Também a gente vai poder calcular esse tipo de custo na nossa equação. Olha nossa equação, que seria o CTL, que é o custo total das atividades logísticas. E quem é o CTL? Vai ser a soma de todos os custos. Aqui a gente tem custo de inventário, custo de lote, custo de processamento de pedido de informação, o custo de armazenagem e o custo de transporte. Seria o nosso custo total. A gente tem que somar os custos que a gente tem em cada atividade do processo, tá bom? Então, vamos lá saber o que é trade-off. Vão ser trocas compensatórias que vão existir entre os elementos de custo na apuração do custo logístico total. O trade-off vai ocorrer quando a gente tem aumento de custo numa determinada atividade e a gente vai compensar isso reduzindo o custo em outra atividade. A gente já comentou isso, que, por exemplo, o custo de transporte é o maior custo dentro das atividades logísticas. Então, não tem muito o que fazer para a gente diminuir os custos de transporte. E o que a gente tem que fazer é tentar diminuir até onde a gente conseguir e focar na redução de custos nas outras atividades. Isso é um trade-off também, tá bom? São identificadas a cada alternativa de solução logística, a gente tem que identificar o trade-off, porque se a gente minimizar um elemento do custo, a gente pode aumentar o custo total, porque em outro custo a gente vai aumentar sem perceber, tá? Por exemplo, se a gente contratou um transporte pelo modal marítimo, o custo unitário dele vai ser bem menor por cada item transportado. Só que a gente vai ter um período de trânsito muito maior do que pelo modal rodoviário. Então, a gente vai diminuir o custo com o transporte, mas a gente vai aumentar o custo de manutenção de inventário, que vai ser muito alto. Então, isso vai fazer com que a gente aumente nosso custo total, pensando que está diminuindo porque a gente tem um custo com transporte, aí um custo unitário por peça transportada menor. Então, na hora da gente tomar as nossas decisões logísticas, a gente tem que pensar no custo, sim. Pensar no qual o melhor modal para a gente transportar, qual é o tempo de transporte, sim. Mas também levar em consideração que a gente não pode pensar em um custo só que vai ser menor. A gente tem que ver qual é a alternativa que vai nos dar um custo total menor, beleza? Há uma grande preocupação por parte dos gestores para elevar os níveis de qualidade dos serviços prestados ou dos produtos elaborados, sem elevar os custos decorrentes desse processo. Então, o gestor deve ser capaz de gerenciar os custos totais das atividades de maneira eficiente para a gente determinar qual é o ponto ótimo entre os custos e o nível de serviço oferecido para o cliente, tá? O que seria esse ponto ótimo? Seria um ponto na nossa curva, né? Seria um valor que a gente não tenha um custo tão elevado e que a gente consiga passar um nível de serviço excelente para o cliente sem aumentar demais os nossos custos, tá bom? O gestor de logística ele tem que se concentrar no custo total da cadeia logística para planejar a sua solução. Então, não há decisão logística no elemento da cadeia que não vá afetar os custos dos demais elementos, tá? Para gerenciar esses custos conflitantes, para a gente minimizar esses custos, a gente tem que realizar a gestão da logística como um todo. Então, isso seria o quê? O conceito de logística integrada, né? Então,
seria dizer que no âmbito da administração logística, a gente tem que focar nas operações da nossa cadeia e buscar uma solução que vai integrar todas as nossas atividades, tanto de armazenamento quanto de transporte, para a gente chegar ao menor custo possível e atender o melhor nível de serviço ao nosso cliente. Na prática, problema e solução são intensamente demandados na área de logística diariamente. E na distribuição, pode ser que o nível de serviço esteja insatisfatório e gerando muitas reclamações em determinadas regiões. Ou seja, os produtos estão chegando avariados, estão chegando atrasados, e assim, ou não estão chegando, né? Isso vai gerar muitas reclamações por parte dos clientes. Então, não adianta a nosso nível de serviço estar ruim e os nossos custos lá em cima. Então, isso quer dizer que tem algum erro aí. A gente tem que gerir nossa cadeia a ponto de que a gente abaixe os nossos custos e nosso nível de serviço melhore. Já se a gente tiver um custo muito baixo e o nosso nível de serviço está insatisfatório, então a gente tem que pensar em um modo da gente aumentar um pouco os custos para poder aumentar o nível de serviço também. Ou então tentar melhorar o nível de serviço sem aumentar os custos, que é o ideal, tá? Mas às vezes a gente não está aumentando o custo porque não está investindo certo. Esse esforço de melhoria contínua é fundamental para a nossa gestão logística. No entanto, com frequência, a estrutura organizacional vai inviabilizar, né, essa coordenação integral da função logística. Por exemplo, o setor de transporte ele pode considerar pouco razoável ter que pagar maiores custos de transporte para poder diminuir os custos da gestão de estoque. Isso pode prejudicar o desempenho, que é medido em algumas empresas, porque a gente vai comparar o custo real com o custo que era previsto, tá? Isso é muito comum e vocês que trabalham aí, com certeza, já devem ter percebido que, às vezes, quando a gente toma uma decisão lá a nível estratégico, geralmente não é bem entendida pelo tático operacional, tá? Que só vai ver esse resultado na prática. E são decisões também um pouco ousadas e que de primeiro não são entendidas pelos nossos colaboradores, que seria, por exemplo, investir em um custo maior no modal para poder diminuir com o custo de armazenagem, que não é assim, a gente que está estudando, para a gente que está estudando, é uma coisa óbvia, é um caminho óbvio a se seguir, mas quem não faz parte de toda a cadeia logística, quem está inserido só em uma parte da cadeia logística, pode não entender de primeira como a gente tomou essa decisão. Então, cabe a vocês, como técnicos em logística, explicarem a sua decisão para os seus colaboradores, tá? De modo que eles entendam. Vamos lá. Custo de armazenamento e movimentação. O subprocesso de armazenamento vai constituir aí um elo entre o fornecimento, a produção e o cliente, formando assim um sistema do abastecimento à demanda e proporcionando um nível de serviço eficiente para o cliente, tá? Nesse subprocesso, a gente vai considerar a atividade de movimentação dos materiais, embalagem, produto e acondicionamento dos estoques, que é a estocagem, né? Que vão estar intimamente ligados ao espaço físico, o manuseio e a movimentação de materiais e produtos. É importante destacar também que a gente precisa ter um raciocínio lógico do subprocesso de armazenamento e a gente tem que entender qual é a relação existente entre estocagem e armazenagem. Alguns autores vão segregar, eles vão separar armazenamento de estocagem e outros vão considerar que seria a mesma coisa. Para nós aqui, a gente vai adotar que estocagem seria uma atividade da armazenagem, tá? Onde os materiais e as embalagens vão ser acondicionadas durante um determinado período até o momento em que elas vão ser utilizadas ou no processo de produção ou na comercialização, no caso do produto acabado, tá? Então, a gente vai segregar esse conceito. Estocagem vai ser uma atividade da armazenagem. Há um grande esforço também por parte das empresas para minimizar o uso de locais de armazenagem, né, com o objetivo de sincronizar a produção com a demanda do consumidor, tá? Evitando o quê? Acúmulo de estoque ao longo da cadeia. A gente já comentou que estoque demais para algumas empresas é dinheiro parado. Então, a gente tem que ter menor custo, tem que ter um carregamento e descarregamento mais frequente e fazendo assim a gente vai ter um giro o quê? Um giro maior de estoque, tá? E quais são os fatores aí que são determinantes para esses custos de armazenamento? A gente tem, por exemplo, o recebimento, que a gente tem volume, o modo de transporte, a característica da carga, isso é custo de recebimento.
No caso da estocagem, a gente tem o quê? Quantidade por pallet, o empilhamento, a temperatura também que vai ser requerida por determinados tipos de materiais, né? Característica de embarque, que seria o quê? O volume por grupo de produtos, a quantidade de lote de pedido, o modo de transporte, o tempo também que a gente vai gerar aí para atendimento. A gente tem também a necessidade de etiquetagem dos nossos produtos. Alguns têm que ser reembalados, por exemplo, alguns que vieram avariados ou que tem itens especiais, tá? Necessidade de ter uma mão de obra direta. A gente vai ter que ter equipamento. A gente vai também gastar com recurso indireto, que é o quê? Manutenção, limpeza, segurança. Então, são vários custos que estão imputados no nosso armazenamento, tá? Quando a gente fala em manuseio e movimentação de materiais, a gente vai incluir todos aqueles movimentos que vão estar no recebimento até os produtos que estão no ponto de estocagem. Também a retirada desses materiais até o local que eles vão ser utilizados ou que vão sair para distribuição. Por exemplo, quando a gente quer movimentar os itens necessários, por exemplo, a submontagem de caminhão ou painel de carro dentro do processo de uma empresa automobilística, por exemplo, tá? Que a gente vai levar esses materiais. Geralmente, essas empresas automobilísticas, elas fazem um estudo tão grande da sua cadeia que esses produtos, essas matérias-primas que elas necessitam, vão chegar exatamente no tempo certo de montagem dela. Por exemplo, um painel do carro. Ele não vai chegar na hora que estiver montando, por exemplo, a porta. Ele vai ficar lá guardadinho até na hora de montar o painel. Ele vai chegar exatamente ou no dia antes ou no dia de ser montado. Eles fazem o estudo da sua cadeia logística para isso, tá? Podem ocorrer atrasos, pode. Mas o estudo que eles fazem é para que chegue no tempo certo. Estabelecer o fluxo de movimentação dos materiais e produtos é o objetivo principal dessa atividade. E há alguns problemas que vão ser decorrentes, por exemplo, seria organizar as quantidades agregadas que deviam ser produzidas e quando e onde elas deveriam ser fabricadas. É imprescindível também a gente verificar se a movimentação de materiais e produtos é necessária. Se for necessário, a gente tem que verificar se a distância entre essas operações é mínima. Se o layout, ou seja, se o modo como está organizado o nosso armazém, vai proporcionar o melhor fluxo para esse material. Se eles vão ser estocados no ponto de uso e entre outros fatores. Então, quando a gente trabalha com redução de custo, a gente está trabalhando também com redução de movimento. Para a gente que está nessa área, qualquer movimento desnecessário vai ser desperdício. Então, a gente tem que estudar nosso armazém de forma que aqueles produtos que vão sair com mais frequência fiquem mais próximos à área de recebimento e à área de expedição também, para que a gente não tenha que fazer muitos movimentos, tipo, se a gente tem um produto que sai demais, ele tá lá no fundo do armazém. Quando recebe, a gente vai ter que ir até o fundo do armazém para guardar, e na hora de sair, a gente tem que ir de novo até o fundo do armazém para poder pegar ele de volta. Então, a gente tem que fazer um estudo, tem que fazer com o nosso layout, né, redesenhar o nosso layout, para ficar adequado às nossas necessidades, tá? Normalmente, a gente considera que essa atividade de movimentação não vai agregar valor ao produto, então deve ser mantida em nível mínimo, principalmente se o item tiver um valor unitário baixo. A proporção dos custos de manuseio e movimentação em redução ao custo total, ela deve ser minimizada para evitar desperdício, que seria aqueles custos ocultos. O que ajuda a gente a aperfeiçoar a movimentação é reduzir os movimentos normais de materiais, eliminar retrabalho e ter controle visual daqueles materiais que estão estocados. A gente tem que localizar o nosso almoxarifado próximo à montagem, por exemplo, próximo onde guarda as empilhadeiras e assim por diante. Coisas que a gente tem que pensar. De acordo com o Instituto dos Contadores Gerenciais, que é o IMA, há inúmeros fatores que vão contribuir para a gente determinar custo de armazenagem. Por exemplo, as características de recebimento, que seria o volume por grupo de produto, modo de transporte, a característica da carga. A característica de acondicionamento, que seria lá na estocagem, né, a quantidade por pallet, a empilhadeira por pallet, a temperatura que é requerida, isso a gente já viu. As características de seleção de pedido e embarque, que também seria volume por grupo de produtos, a quantidade de lote que a gente vai ter por pedido, o modo de transporte, qual vai ser a taxa de atendimento e o tempo de atendimento desses pedidos. A gente também tem a necessidade de etiquetagem,
as características de reembalagem, necessidade de mão de obra direta e a necessidade de recursos indiretos. Então, esses inúmeros fatores aí, esses fatores que vão implicar diretamente nos nossos custos, tá? Sobre a movimentação e armazenagem de materiais, a gente vai ter aí custos do espaço de armazenagem para poder acondicionar os nossos estoques, os nossos materiais, e vão ser diferentes quanto às instalações. Se a gente tiver armazém próprio, a gente vai ter custo fixo. E se a gente tem um armazém público, por exemplo, ele vai variar de acordo com o nível de estoque. Aí a gente vai pagar de acordo com o que a gente está estocando aí, se nosso armazém for público. Os custos fixos a gente vai reduzir na hora de eliminar movimentos desnecessários na nossa operação, ver se a gente precisa aumentar a rotatividade, se a gente vai reduzir o número de movimentos de acordo com o lote em cada operação. E os custos variáveis a gente vai reduzir por meio da redução de tarifa de aluguel, por exemplo, de containers. Quando a gente for planejar a desova dos containers, quando a gente vai ver a integridade de dados do nosso inventário, entre outros fatores. Alguns exemplos de armazenamentos públicos, a gente tem o TRA, que são os terminais retroalfandegados, que vão estar na nossa zona portuária, ou a gente tem as estações aduaneiras de interior, que são as EADs, ou os depósitos alfandegados privados, que são fora da zona privada da zona primária do posto, tá? Eles são chamados de porto seco porque foram criados para diminuir o fluxo lá na zona primária, tá? É muito importante também vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre esses conceitos, porque são muito interessantes. Um desafio no custo de armazenagem é assegurar que as estratégias de armazenagem e gerenciamento dos custos sejam consistentes com todas as estratégias de nível de serviço da empresa. Isso vai incluir o quê? Novas tecnologias, o alto nível de atendimento e a separação por cliente, tá? E também, para essa separação, a gente tem o picking, que vai ser responsável por coletar o mix correto de produtos direto na área de armazenagem para poder satisfazer as necessidades de cada cliente. Então, dependendo do segmento, a gente vai ter um tipo de produção, vai ter um tempo de ciclo de pedido e pode ser uma atividade crítica aí para a nossa armazenagem. Os custos de armazenagem, eles são tratados como custos indiretos de fabricação, principalmente quando a gente mantém estoque de matéria-prima ou de produto em processo, tá? Então, eles são contabilizados no estoque, vai aparecer no nosso balanço patrimonial enquanto não são consumidos, tá? Já os estoques de produtos acabados, quando eles são vendidos, eles vão aparecer na DRE, que seria a demonstração do resultado de exercício. Se vocês não entendem esses nomes relacionados à contabilidade, tá? O que é um balanço patrimonial, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é uma DRE, balancete, eu vou colocar aqui um link aqui na descrição do vídeo com alguns conceitos, tá? Relacionados à contabilidade, tá bom? Na DRE a gente vai aparecer o custo dos produtos vendidos como CPV ou como custo de distribuição, seriam os nossos produtos acabados, tá? Quando a gente vai estocar produto acabado ou peça de reposição, vai colocar despesas comerciais. Esses produtos eles vão ser o quê? De natureza fixa, quando a gente está com um armazém próprio, e variável quando a gente está com armazém público. Um fator que vai aumentar os custos de armazenagem vai ser a quantidade que vai ser mantida em estoque, que a gente só vai poder movimentar com mais mão de obra ou com mais equipamento. Então, a gente vai elevar os custos. Então, se a gente tem um estoque menor, o efeito vai ser o contrário. A gente vai precisar de menos mão de obra e menos equipamento. Os principais trade-offs de custos que a gente vai ter nas atividades de armazenagem e movimentação vai ser aqueles materiais que são relacionados à estocagem, né? Dos custos de manutenção de inventário e dos custos de transporte. Então, se a gente tem um custo de transporte grande, a gente vai ter que diminuir aonde? No custo de manutenção do inventário. Esse vai ser o nosso principal trade-off, como já foi falado. Então, pode ocorrer em função de decisões estratégicas e operacionais de armazenagem, inclusive sobre quais produtos a gente tem que manter em cada local. Há também outros custos, por exemplo, custos de tecnologia de informação e custos tributários, que são sensíveis também à nossa rede logística, que tem muitos armazéns, por exemplo. E para reduzir os custos de transporte na entrega dos pedidos do cliente, a gente pode
ver a solução em depósitos regionais, que seriam CDs, tá? Ter CDs regionais para a gente poder atender a determinada região e diminuir o nosso custo aí de entrega de pedido, tá? Em contrapartida, a gente vai ter também custo de manutenção de inventário e custo de armazenagem que aumenta quando a gente tem muitos CDs, tá? Custo de armazenagem, ou eles interagem ou eles são influenciados pelos custos de transporte, por exemplo, localização e quantidade movimentada, pois eles vão depender diretamente da necessidade e do tipo de movimento, tá? Os movimentos de transporte primário são aqueles que saem da fábrica para os armazéns e eles vão aumentar se a gente tiver armazéns adicionais. Mas a gente reduz o custo de transporte do armazém para o cliente, porque a gente vai diminuir a distância, né? Porque a gente vai levar sempre para o armazém mais próximo àquele cliente. Então, a gente tem que conhecer qual vai ser o nosso custo de transporte para avaliar o quê? O custo total, para que a gente foque na análise da nossa logística integrada e consiga equilibrar todos os nossos custos logísticos. Então, isso é muito importante, pessoal, até para nós mesmos que estamos lidando diretamente com isso. Que às vezes a gente tende a ir no mais barato, mas sem estudar todas as alternativas possíveis. Porque vai ver que aquele mais barato, no final, seja o mais caro. Então, a gente tem que estudar todas as nossas alternativas, tá bom? Por fim, vou deixar aqui uma atividade para vocês. Essa atividade... para vocês, eu não sei se é aqui. Essa atividade aqui começa com as perguntas, o que são estoques, as visões de marketing, produção e compra em relação aos inventários. Essa parte aqui é só para estudar para a prova, tá? Não vai valer nota. O que vai valer nota é o nosso trabalho, que vai ser referente a todos os tipos de custos que eles foram estudados aí no tópico 1.3. A gente vai explicar o que significa cada custo, quais são as vantagens e desvantagens dele, e eu quero exemplos para cada um, tá? Esse trabalho vocês têm que me entregar até a próxima segunda-feira e vai ser vai ser uma das notas da nossa disciplina, tá bom? Obrigada, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. E lembrem de ficar atentos aos links aqui da descrição. Até a próxima!